Meu nome é Juma Chipaia, sou da aldeia Tucamã, terra indígena Chipaia, do município de Altamira. E está comigo aqui a Lorena Curuaia, que é dos parentes que fica próximo da minha aldeia também, só que ela é da Volta Grande do Xingu, né? E ser mulher indígena é um desafio desde muitos séculos, né? Pelos nossos antepassados, as mulheres já sofriam muito, principalmente muito violentadas. E hoje não está diferente. Apesar de todos esses anos que já se passaram, a nossa luta ainda continua muito intensa, com muito sofrimento, com muita resistência e, sobretudo, com muita coragem. Porque ser mulher, ainda mais ser uma liderança mulher, é um grande desafio. Porque o machismo ele está mesmo até presente dentro da nossa cultura, dentro da cultura de nós, povos indígenas. E aos poucos a gente está conseguindo superar isso. É interessante isso, porque não é que os indígenas são machistas. Foi uma cultura levada para dentro das aldeias dos povos indígenas, que mulher deveria somente ter filhos e cuidar do homem, cuidar da casa. A gente sabe que essa cultura não é nossa, né? A nossa cultura é de respeito, é de amor, é de comunidade, é de resistência e também de irmandade. E a gente está conseguindo superar todas essas dificuldades que foram impostas, né, muitos anos, muitos séculos passados. E é por isso que nós estamos aqui tão jovens, mas na luta, porque nós sabemos que a futura geração depende dessa geração que está lutando agora. Então, o nosso futuro depende de nós. Então, nós sabemos o quanto é importante ter a voz feminina indígena presente na luta, presente na resistência. E é por isso que nós dizemos, essa parente Yassani Kalapalo não nos representa. Por que não nos representa? Porque nós não esquecemos as nossas origens e nem a dificuldade, toda a luta que nossos antepassados morreram lutando para garantir que hoje a gente tem ainda a nossa terra, para que hoje a gente ainda tenha os nossos animais, para que hoje nós ainda tenhamos a nossa cultura. Isso foi por meio de muita luta, isso não foi de graça. Isso foi a luta do movimento indígena, isso foi a luta dos povos indígenas, não foi luta de governo. Então, é por isso que a nossa luta continua cada vez mais latente e com muito envolvimento de sangue indígena e muitos por crianças, por inocentes. Porque a gente é muito forte falar disso, porque a gente defende a nossa terra, a nossa cultura com a nossa própria vida e muitos não têm noção disso. Muitos não sabem o valor que uma floresta, que uma água limpa, que um peixe tem para nós indígenas. Nós defendemos isso com muito amor, porque a floresta, cada gota de água que cai da chuva, cada flores, cada folha que numa árvore é um pedaço de nós, é parte de nós, são seres de nós. Nós estamos em uma plena conexão. Por isso que nós sofremos tanto com todos os impactos que vêm acontecendo, não somente nos nossos direitos, mas, sobretudo, os impactos ocorridos na Amazônia, né? E isso a gente vai continuar defendendo, vamos unir cada vez mais as nossas forças com outras mulheres, não somente indígenas, porque nós devemos e sempre estivemos na luta, apesar que isso nunca foi reconhecido pela maior parte da sociedade. Mas sempre teve mulher na luta e vai continuar tendo. Ser mulher hoje em dia e liderança, como a parente falou, é muito difícil. É muito difícil manter uma cultura, manter um povo unido, manter nosso território. Quem está externamente não tem a vivência que nós temos e não tem de enfrentar a luta que nós temos dentro de nossas comunidades e com o nosso povo. É uma luta de vida ou morte, é uma luta árdua e é uma luta que só nós sabemos o que passamos.
Quem só conhece a realidade, quem vive. E quem não vive não tem direito a falar da realidade do outro que ele não conhece. Como que o pessoal do sul do Brasil pode conhecer mais essa realidade? O que eles podem fazer para ajudar? Eu acho que, de fato, indo até a realidade. De fato, conhecendo a realidade, conhecendo nós mesmos. Porque é muito fácil ir por boatos, é muito fácil ir por notícias que você não sabe de onde saiu. É muito fácil ouvir pela boca dos outros e não vivenciar ali o que a gente vivencia. A partir do momento que as pessoas vão e vivenciam o que nós vivenciamos, o que eu e Juma vivenciamos e o que todas as mulheres e lideranças vivenciam, aí sim, aí sabem de fato o que passamos. Aí sabem de fato qual a nossa realidade. Vocês estão indo para a faculdade agora. Sim. Gostaria que vocês falassem um pouco disso, de por que fazer uma universidade, por que medicina. A princípio, fazer a universidade nos traz um leque de coisas, né? Primeiro, para um futuro garantido quanto comunidade, né? Para a nossa comunidade. Não pensando sendo individual nem nada, mas sempre pensando no coletivo. A gente sempre pensa no coletivo. Interessante a pergunta anterior que você fez, e essa última também, mas a seguinte questão. A maioria dos brasileiros, eles conhecem e ou fala ou tem o interesse de conhecer o exterior e não conhece a sua própria região ou seu país, né? E isso a gente tem observado cada vez mais. Muitas das vezes, a maioria dos estrangeiros conhece mais sobre a Amazônia e sobre a dificuldade e a nossa luta do que a maioria dos brasileiros. Então eu costumo sempre falar, não conhece o seu próprio quintal, não conhece a sua própria floresta. E quando você não conhece, você não sabe o que defender. Você não conhece as riquezas que tem, por isso você não tem noção das dificuldades que nós passamos. Porque a partir do momento que você tem no mínimo sequer de empatia pela luta do outro, pela resistência do outro, pelo sofrimento do outro, pelo choro, pelo sangue que é derramado há séculos, você passa a se importar, você passa a querer defender. Então eu acredito que as pessoas têm que conhecer o Brasil, têm que conhecer as regiões, têm que conhecer a Amazônia e saber a importância que ela tem para o mundo e o porquê que os povos da Amazônia dão a sua vida para defendê-la. Então, acho que começa daí. A gente tem que conhecer o nosso território, a gente tem que conhecer quem realmente está na luta e por que está na luta. Hoje em dia as pessoas se resumem mais às redes sociais, as informações que estão disponíveis nas redes sociais, a ativistas de redes sociais, nada contra. Mas a realidade ela é bem mais ampla que isso. É bem mais complexa que isso. E é muito mais rica que isso. Então as pessoas elas têm que sair da sua zona de conforto para conhecer a realidade do outro. E de fato, assim a gente pode mudar. Não um pequeno grão de areia, a gente pode mudar um oceano. Mas para isso a gente precisa querer, a gente precisa conhecer. E aí sim a gente pode defender. Então venham conhecer a nossa realidade. Venham para a Amazônia, vamos para outras regiões, vamos conversar com outros povos, vamos unificar a nossa luta, porque a nossa cultura ela é muito rica e pouco conhecida pela maioria de vocês. E o porquê que a gente está na universidade? Primeiramente porque é um espaço que também é nosso, né? E não foi, apesar que está na Constituição brasileira, que todos têm direito à educação, mas na verdade isso não acontece. Para hoje nós estarmos dentro da universidade, foi muita luta e muita resistência do movimento indígena, das nossas lideranças do passado.
para que o nosso direito fosse respeitado. E é por isso que a gente luta, uma luta conjunta e unificada, para que essas oportunidades não parem em nós. Que outras gerações, que outras pessoas venham, indígenas, venham para dentro da universidade. E, sobretudo, que entre e que permaneça. Porque as nossas dificuldades são muito grandes. Hoje, na nossa região, a maioria das aldeias não tem sequer a 5ª série do ensino fundamental. Então, para você chegar na universidade, você termina por supletivo, pelo processo de aceleração das disciplinas. Quando se tem. E que é muito difícil se manter na cidade, se manter não somente por questões financeiras, mas se manter longe da nossa cultura, longe do nosso território, longe dos nossos familiares. Isso que é o mais difícil. Então, quando falamos da dificuldade, não é somente no sentido financeiro, é principalmente no sentido de conexão, sobretudo com a floresta. Então, as pessoas e os professores da universidade, a maioria não tem essa sensibilidade. Acho que nós passamos por um processo facilitado e que não deveríamos estar num curso, principalmente de medicina. Porque acredito que nós não temos capacidade de estar ali. Chega a assustar. E isso a gente tem sofrido muito com essa situação, né, Lorena? Inclusive, alguns meses atrás, uma parente nossa, inclusive curuaia, da mesma etnia da Lorena, foi fazer a defesa do pré-TCC dela. E ela estava pintada, estava com uma tiara, um cocazinho pequeno. E a professora falou que ela estava personificando a cultura indígena dentro do meio acadêmico. Então, ela foi altamente criticada pela banca e pelas pessoas ali presentes. Ela quis desistir de tudo, ela ficou muito triste, chorou. E nós falamos, não, vamos à luta, é um direito nosso. E nós vamos usar o nosso cocá, a nossa pintura, aonde quer que queremos. É nossa, faz parte não somente da nossa identidade, faz parte da nossa vida, isso é a nossa cultura. E a UFPA, a universidade, ela tem que respeitar sim. Os professores têm que respeitar sim. Que é isso que foi feito a universidade, essa diversidade de povos. A universidade ela não é restrita apenas para um grupo. A universidade é nossa. E nós estamos em um lugar que também é nosso. E nós vamos garantir isso para as futuras gerações. Porque nós queremos dialogar com vocês de igual para igual. Nós temos capacidade tanto quanto vocês. E o que muitas das vezes a gente não tem é oportunidade, principalmente de estudo. E é por isso que a gente valoriza muito aonde nós estamos. E não esquecemos jamais da nossa raiz. Porque as futuras gerações, elas dependem disso. Depende da nossa luta de hoje. Depende da nossa irmandade. Depende dos nossos laços. Depende da nossa união. A de vocês também.